Que a paz e o amor do nosso Divino Mestre seja conosco, agora e para todo sempre. E para darmos início à nossa reflexão de hoje, vamos fazer uma breve viagem no tempo. Voltarmos ali à aurora do Evangelho, voltarmos ao cristianismo nascente, ao momento em que o Cristo estava dando início à sua missão pública. E a gente vai encontrar esse relato lá no Evangelho de João, no capítulo 1, em que encontramos 2 discípulos de João Batista, primo de Jesus, e um, inclusive, desses discípulos era André, irmão de Pedro. E esses 2 discípulos procuram Jesus, já convictos de que ele era o Messias tão esperado. E ao ali encontrarem Jesus, o Mestre faz para eles uma pergunta tão profunda que fala com a gente ainda hoje. E essa pergunta a gente encontra lá no versículo 38 desse capítulo, em que Jesus nos diz: "Que buscais?" Olha só que interessante. Quando nós procuramos o Cristo, o que estamos nós buscando? E mesmo na vida comum, no dia a dia, no cotidiano, o que temos nós buscado? E com essa pergunta, vamos nós então ao tema de hoje, que nos convida a nos banharmos nas águas de fonte de água viva, que é o Cristo. E encontramos ele ainda nesse mesmo Evangelho de João, lá no capítulo 7, versículo 37, a nos dizer: "Se alguém tem sede, venha a mim e beberá, aquele que crê em mim." Olha só esse convite do Mestre, irmos até ele para dessedentarmos não essa sede física, mas sim a sede da nossa alma, do nosso ser, do nosso íntimo. Essa sede que nós temos de sermos entendidos, de sermos vistos, de sermos acolhidos, de sermos sustentados, amparados ali, frente às dificuldades, os desafios do dia a dia. Olha só esse convite do Mestre para irmos até ele e dessedentarmos. E ele nos diz que aquele que assim o faz, crendo nele, assim o conseguirá, beberá dessa água. E se a gente parar para observar, existem diversos momentos, etapas na vida mesmo, em que a gente já tem o costume de buscar água. Se a gente fizer um esforço, lembrarmos de quando nós éramos crianças. Ali estávamos no quintal, brincando, esquecidos do tempo. Às vezes, pega-pega, pique-esconde, brincando de bola. E ali, naquela brincadeira, de repente a gente sente uma sede, volta correndo para casa, entra na cozinha, mal espera o copo d'água encher, e se a gente for parar para lembrar aquele primeiro gole daquela água, o quão doce aquela água era, o quão na temperatura perfeita. E tanto é que um copo só não bastava, né? Era 2, 3, e olha... Pois é esse o convite que nós temos hoje. Nós voltarmos nessa brincadeira de criança, nos vermos pequeninos como de fato somos, crianças espirituais, frente a esse Mestre que é tão grande em bondade, em misericórdia, e nós buscarmos a ele com essa mesma vontade, tal qual quando crianças. E nós podemos beber dessas águas que ele nos presenteia a partir do copo da prece. Nós podemos, em preces sinceras, profundas, bebermos em largos goles toda essa benesse que o Mestre nos traz e nos presenteia, nesses momentos em que nós estamos ali em comunhão com ele através da prece. Olha só que profundo, buscarmos o Cristo nesse momento tão íntimo de nós, em momento de oração, nos colocando ali humildes, tal qual crianças, e assim realmente sorvermos dele todas as bênçãos, algo que a gente sente profundamente entendidos e acolhidos quando estamos em prece. Outro momento também que é bastante comum na nossa vida, buscarmos água, talvez para muitos de nós, basta a gente ouvir a palavra férias. E a primeira coisa que aparece, talvez na nossa mente, seja a praia, o mar, oceanos, ou mesmo para outros seja a cachoeira, aquela queda de água geladíssima, ou então para outros seja um rio para poder navegar por ele. E é bastante interessante que se a gente perguntar para qualquer uma dessas pessoas o porquê dessa tanta vontade de buscar uma praia, de buscar as águas geladas de uma cachoeira, para que tudo isso? E é bastante comum ouvirmos mais ou menos a mesma resposta, de que
depois do banho dessas águas, a pessoa se sente reenergizado, a pessoa se sente purificado, a pessoa se sente renovada. E é esse o convite que também o Mestre nos faz hoje. Nós buscarmos nos aprofundar nessas águas que Ele nos presenteia, mergulharmos fundo no que Ele tem nos ensinado, tem nos passado, tem nos presenteado. Nós realmente não termos medo, pelo contrário, aprendermos dele tudo o que Ele tem a nos ensinar e a nos apresentar. E não só o estudo em si, mas principalmente a prática, a vivência de tudo aquilo que Ele nos mostrou, nos ensinou. E aí, ao final desse banho, desse mergulho, nós poderemos também sentir o mesmo, renovados, reenergizados, purificados. É essa sensação que nós sentimos quando nós verdadeiramente mergulhamos fundo naquilo que Ele nos trouxe. E que nós possamos, então, dia a dia, buscarmos nesses mergulhos, nessa prece, buscarmos nos dessedentar nessas águas puríssimas do Mestre. E ao final dessa jornada, talvez a gente identifique que seja exatamente essa a missão de Jesus. Fazer com que nós, mergulhados nele, entendendo e sorvendo dele tudo o que ele tem a nos presentear, nós possamos também identificarmos que nós mesmos também somos fonte de água viva, a inundar e dessedentar os corações que estão à nossa volta. Seja em nossos lares, com os queridos do nosso coração, seja ali com as pessoas do trabalho que estão no cotidiano com a gente, ou mesmo pessoas que a gente mal conhece, que surgem na nossa vida, no dinamismo, que é normal, que realmente surgem. E a gente possa ser, olha só que belo, um pouquinho mais do Cristo na vida dessas pessoas. E aí, quem sabe, num dia comum, talvez numa terça-feira qualquer, às 3 horas de um dia de setembro, nós possamos identificar, assim como Paulo um dia identificou lá em sua carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, em que ele diz que já não é ele mais que vive, mas Cristo que vive nele. Que possamos nós dessedentarmos todas as dores de nossa alma, nesse que tem o coração puríssimo, jorrando essas bênçãos para nós nesse exato instante, e que possamos estar nele e com ele para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.